Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje é como que a continuação do Evangelho de ontem, não sei se vocês observaram. Então, Jesus, como vocês devem saber, após a ressurreição, ele ficou com os discípulos por 40 dias. Ele aparecia, desaparecia, porque ele ensinava-os, treinava os discípulos para que os discípulos fossem compartilhar o Evangelho, desse continuidade naquilo que Jesus fez por algum tempo. Jesus, não estando mais com eles, precisava que alguém desse continuidade à sua igreja, transmitindo a palavra de Deus através do seu Evangelho. Aqui no versículo 45 deste mesmo Evangelho de São Lucas, ele diz o seguinte: "Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Ou seja, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles o ensinasse a toda a população, para que houvesse a conversão dos pecados, né? E eles seriam os testemunhos, eles seriam os responsáveis para converter aquela nação. Palavra de vida eterna para a nossa salvação.